viúva de Serepta, né, era uma mulher que naquela época tudo era, quem provinha era o homem, né, o homem era o provedor. E quando ela fica viúva, ela se vê só. Então é ela e o filho. Então fica tudo sobrecarregado. Ela fica sobrecarregada de tudo. Então ela tem que prover o alimento, ela tem que criar o filho, ela tem que fazer todos os afazeres, ou seja, aquilo que antes era feito em 2 passa a ser feito em 1. Eu não tenho filhos, mas eu fui casada já. E exatamente isso que acontece, né? Era tudo feito a 2, então éramos 2, então era tudo, não é que era tudo, era dividido, mas havia uma divisão. Pelo menos o meu casamento não era tudo divididinho, né? Mas havia uma divisão, então havia as tarefas que eram minha responsabilidade e na época, no meu marido, eram as responsabilidades dele. E a partir do momento que há um rompimento, que há uma separação, tudo muda, né? Aí você se torna uma pessoa sozinha para tudo, você se torna sozinha para prover e para fazer absolutamente tudo. Então, tudo depende única e exclusivamente de você. E eu não sei quantas, né, de vocês já passaram por esse processo de separação, que vocês já viveram esse processo e sabem o quanto é difícil quando você sai de um relacionamento. Eu vivi um relacionamento de 11 anos, né, quase 12, e é muito diferente quando você sai desse relacionamento. Então, até você conseguir se organizar e fazer tudo aquilo que você fazia antes, demora um tempo para acontecer. E com a viúva de Serepta não foi diferente. Essa mulher, ela se via sozinha, ela e o filho, e de repente ela se viu sem provisão, somente com um punhado de farinha e um fio ali de azeite, um pouquinho de azeite. E se não fosse o profeta Elias, ou melhor, se não fosse Deus na vida desta mulher, ela com certeza morreria de fome, ela e o filho, né? E é interessante porque ele vai contando assim qual era o pano de fundo da época. Então ela conta, a história conta, né, que era uma época de seca que eles estavam passando, tanto que o rei da época é considerado por Deus, é visto por Deus como o pior rei de todos os reis que haviam antecedido a ele, além do caráter dele, das decisões que ele tomou. A Jezebel, que ele casou, que era uma perseguidora de profetas, né? E só quem é profeta que sabe as perseguições que um profeta passa, quantas Jezebels tem aí, né? E perseguindo profetas. E o cenário de fundo era esse. Então, ou seja, Jezebel perseguia Elias. Elias era um grande profeta e é considerado assim um profeta muito obediente. Ele não era um profeta questionador, né? Ele era um profeta obediente. Pelo menos na palavra não há relato de questionamentos de Elias, de como se ele questionava Deus das decisões quando Deus pedia algo para ele. E Deus pediu para ele sair de onde ele estava e ir até Serepta, e que lá uma viúva iria o alimentar, porque antes disso ele estava escondido, estava refugiado, ele bebia água do riacho e os corvos levavam comida para ele. Só que chega um momento que para de chover, há uma seca, então para de ter água, e nesse momento é que Deus manda ele ir para Serepta, que uma viúva iria alimentá-lo. E é interessante porque nós estamos vindo de mulheres que são improváveis, e essas mulheres improváveis estão fazendo coisas incríveis
nesses cenários. A viúva de Sarepta é mais uma improvável, porque quando que uma mulher viúva vai conseguir alimentar um profeta? Porque antes ela era uma mulher casada. E quando ela se torna uma mulher viúva, fica tudo muito mais difícil. Tanto que na própria Bíblia, em 1 Reis 17, fala que ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho ali de azeite, um fio de azeite. Era o que ela tinha. E ele viaja 160 quilômetros a pé até chegar em Sarepta. E é interessante porque quando ele chega lá, ele se depara com ela, arcada, catando gravetos para fazer a última refeição. Tanto que é esse o discurso que ela faz, que ela só tem aquele punhado de farinha e aquele pouquinho de azeite, e que a hora que ela fizer aquela última refeição, ela e o filho dela irão morrer. E o profeta chega e ele pede para ela a água e o pão. E é interessante porque ele fala assim para ela: vai lá e faz o pão que nada vai lhe faltar. E é muito interessante porque ela também não questiona o profeta. E ela nem sabe se ele é um profeta. E eu fico conjecturando o que passava na cabeça dessa mulher. Porque ela poderia simplesmente ignorar o que Elias tinha solicitado. Ela, por ser uma mulher viúva, poderia não querer acolhê-lo, porque como que ela ia acolher um homem dentro da casa dela? Isso também talvez fosse uma coisa estranha à vista da vizinhança, apesar de, na época, aonde essa mulher morava, era um costume da região acolher as pessoas. Era como se fosse uma cultura, acolher as pessoas que viessem, né, os viajantes. Mas eu fico pensando, né, a mulher era ela e o filho, só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Ele pede para que ela compartilhe com ele que nada faltará, ou seja, ele só tinha uma palavra. E ela, eu não sei se por pensar assim, morrer por morrer eu vou morrer mesmo, ou se ela acreditou na palavra dele, se era um fio de esperança que ela tinha ali. A questão é que ela deu para ele o pão que ele pediu e a água que ele pediu. E nunca mais faltou na botija dela a farinha e o azeite. E o que essa história de pano de fundo vem trazer para nós em relação a Deus, a obedecer e provisão? O profeta, ele carrega com ele uma prosperidade. Quando se está diante de um profeta, o profeta ele é próspero. Então é como se a atmosfera mudasse quando um profeta entra. Só que ela não tinha esse conhecimento. Mas Deus, através de Elias, Elias foi boca de Deus na vida dessa mulher. Então essa mulher acolheu Elias, que estava sendo perseguido por Jezebel, e enquanto ela acolhia Elias, ela teve o sustento. Uma mulher que só tinha uma refeição, uma mulher que só tinha um punhado de farinha, uma mulher que só tinha um fio de azeite. Essa mulher que estava fadada à morte, ela, através da vida de Elias, ela não só sobreviveu, como ela se fartou ali com aquela farinha, com um alimento que não acabava, porque ela acolheu Elias. E no meio desse processo que ela acolheu Elias, o filho dela falece. E era
a única esperança que ela tinha, porque do filho dela viria o casamento dele e ele poderia cuidar dela na velhice dela. E esse menino morre e ela culpa Elias pela morte do menino. E naquele momento Elias pega o menino no colo, deita ele no leito e clama ao Senhor. E se curva sobre o menino. E ela clama ao Senhor para que o Senhor pudesse trazer vida a esse menino. E aí o menino sobrevive, a alma do menino volta para o corpo, como é relatado, o menino vive novamente e ele entrega o menino em vida para ela. São alguns questionamentos ali. O menino precisaria morrer? Não. Aí eu pergunto para você, Deus permitiu aquilo acontecer, na minha visão, né? Para que ela soubesse que ele era um enviado de Deus, para que ela não tivesse dúvida. Somente Deus conhece o meu e o seu coração. Elias não conhecia o coração daquela mulher. Elias não sabia o que ela não sabia. Elias não sabia o que estava no coração dela, mas Deus sabia. Pode ser que no coração dela havia uma dúvida muito grande sobre quem era aquele homem a quem ela acolhia e que não faltava farinha nem azeite. Nós não sabemos. Nós não sabemos até quando tinha uma credibilidade, ela estava crendo naquele homem, ou o quanto ela estava meio acreditando e meio incrédula. Nós não sabemos. Mas é fato que um milagre aconteceu na presença de Elias dentro da casa dessa viúva. Uma mulher que não aparece nem o nome dessa mulher é relatado. Mas é relatado 2 milagres através da presença de Elias na casa da viúva de Serepta. Fala-se muito nessa história sobre fé e sobre a prosperidade e sobre a obediência. Quando nós cremos em Deus de uma forma profunda, nós sabemos que Deus nunca vai nos deixar faltar nada. O ano passado, quando eu fui para Minas, eu lembro que eu passei por uma provação com o Senhor, é como se fosse um teste ali que o Senhor estava me colocando logo no primeiro dia de viagem. E eu lembro que o Senhor me disse assim, que Ele deslocava pessoas para que os milagres acontecessem. Pessoas eram deslocadas de lugares para operar milagres na vida de outras pessoas. Quando nós olhamos para a história da viúva de Serepta, Elias caminhou 160 quilômetros para levar a prosperidade para a casa daquela viúva. Através da vida de Elias, que era um homem obediente, temente a Deus, um profeta de Deus, aquela mulher sobreviveu. Aquela mulher teve farinha, aquela mulher, ela teve azeite, ela teve alimento, ela pôde sobreviver. Uma mulher que estava fadada à morte. Mas Deus também conhecia o coração daquela mulher e Ele não deixaria isso acontecer. Então Ele desloca Elias para que Elias chegasse na casa daquela mulher,
para que aquela mulher tivesse esperança, para que aquela mulher vivesse. Deus permite um milagre dentro da casa da viúva, para que aquela mulher tivesse certeza absoluta que Elias era um homem de Deus. Quando nós temos uma fé, quando nós acreditamos em Deus, acreditamos que Deus é vivo, acreditamos no quanto Deus é provedor, que Ele é o dono do ouro e da prata, o Senhor, Ele permite que esses acontecimentos eles ocorram para que nós não tenhamos dúvida nenhuma de que Deus é Deus em nossas vidas. Quando houve a minha separação, eu me vi em situações muito difíceis. Em momento nenhum me faltou nada, porque Deus não me deixou faltar nada. Claro que eu não fiquei de braços cruzados, eu precisava de alimento e eu não tinha dinheiro para comer. Foi um momento muito difícil para mim no começo. Eu não estava esperando aquela separação, eu não estava esperando aquele rompimento. Eu fui pegada completamente de surpresa. E eu lembro que eu vendi algumas coisas para poder ter alimento, para poder comer. E na sequência, eu lembro que eu fui mandada embora e eu não tinha nenhum tipo de recurso. E eu lembro que eu fui trabalhar de faxina. Eu fui limpar a casa. E eu lembro que, e detalhe, né? Eu era formada, mas eu precisava daquele dinheiro com urgência, porque eu precisava me alimentar. Então, Deus, assim, colocou um anjo, deslocou uma pessoa, olha como que Deus é grandioso, deslocou uma pessoa que era uma conhecida minha, uma pessoa que ela estava morando em São Paulo, ela veio morar em Curitiba por 8 meses. E naqueles 8 meses, ela me ajudou muito, porque foi o momento que eu limpava a casa dela. Então, eu faxinava a casa dela, aquele dinheiro era o dinheiro que me ajudava. E depois daqueles 8 meses, muitas coisas aconteceram e eu não só saí daquela condição, como eu comecei a me reerguer. Porque naquela época eu estava numa depressão tão forte, tão intensa pelo rompimento do casamento, que foi de uma forma inesperada. E ele saiu de casa e não me deixou nada, não me deixou nenhum tipo de provisão, porque eu trabalhava na época e eu tinha um salário muito pequeno e ele simplesmente conjecturou, né? Ela está trabalhando, então ela tem dinheiro, mas em momento nenhum ele olhou para a minha situação. E quantas mulheres não passam por isso? E qual foi qual é o aprendizado que eu trago disso? A autorresponsabilidade. Porque eu estava dentro daquele casamento e eu não tinha aquela preocupação de ter um dinheiro, de ter um dinheiro guardado, porque eu não pensava na separação e não pensava que poderia acontecer alguma coisa, porque nós vivíamos muitíssimo bem. Então foi um grande aprendizado ali para mim, no sentido de eu tenho que ter, né, uma reserva, eu tenho que ter o meu investimento, independente de eu estar casada e meu marido ganhar muito bem, eu tenho que ter o meu dinheiro, eu tenho que ter o meu investimento, para ter a minha independência financeira, independente do casamento, independente do marido. Mas eu não tinha essa mentalidade na época, eu era muito imatura na época, e eu acabei passando por essa situação. E mesmo passando por essa situação, Deus não me deixou faltar absolutamente nada. E eu estava numa cidade
Diferente da minha cidade natal, ou seja, era uma cidade que eu não conhecia ninguém. Apesar de eu ter morado lá muitos anos, Curitiba é uma cidade que, na época que eu morei lá, não se fazia amigos, né? Não, o curitibano, ele é um povo introspectivo, ele não é um povo acolhedor, ele não é um povo que faz amizades, né? É um povo bem... Essa palavra que vem para mim é muito forte, mas eu não vou nem falar isso para não causar confusão. Mas, enfim, são pessoas que elas não têm a mesma... não são tão acolhedores, né, como o paulista é, como o mineiro é. Aliás, o povo mais acolhedor que eu conheci é o mineiro, né? O mineiro, ele é muitíssimo acolhedor. É muito mais acolhedor do que o paulista. Mas o que nós precisamos tirar dessa história, né, e dessa minha experiência de vida, é que nós precisamos ter essa maturidade, né, nós mulheres. Não é sermos independentes e não dependermos do homem, né, quando estamos dentro de um casamento próspero, mas é compreender que hoje nós podemos estar dentro de um casamento prosperando, indo tudo muito bem, mas pode acontecer um vento aí e as coisas mudarem. Então nós mulheres, como o centro ali de um casamento, nós podemos ver que as decisões todas que vão acarretando aí tanta diferença na história de todas essas mulheres que nós estamos estudando, essas mulheres que são essas personagens bíblicas, né? Que são histórias reais, histórias que aconteceram, e elas vêm trazendo para nós grandes aprendizados. E a Viúva de Serepta, ela nos ensina também a importância de nós mulheres, quando são, mesmo que nós não estejamos, vamos olhar para dois cenários: uma mulher que está dentro de um casamento próspero e que não trabalha fora, e uma mulher que está dentro de um casamento próspero e trabalha fora. Então, independente dos dois cenários, as duas mulheres, a que trabalha e a que não trabalha, essas duas mulheres, essas duas situações, essas mulheres têm que ter essa mentalidade de investimento, né? De ter dinheiro investido, porque se vier um vento, esse dinheiro investido é o dinheiro ali que vai manter esse casal, essa família, o tempo necessário, né? Então, não é juntar dinheiro para um dia difícil, longe disso, né? Mesmo porque quando a gente junta dinheiro para um momento difícil, o momento difícil ele vem. Mas é ter investimentos no sentido de uma porcentagem da provisão, 10% juntar, né, investir para enriquecer, e 10% juntar, investir para os sonhos. Então, se você tem um investimento para ficar rico, se acontece alguma coisa, de oscilar alguma coisa, você tem um investimento que você está fazendo para enriquecer. Então, esse investimento, ele vai poder te dar uma projeção até mesmo de montar um negócio, de fazer alguma coisa para que o casal continue a prosperar. Mas ter essa visão de que essas duas reservas, elas precisam acontecer. Então, do 100% ali da provisão da família, e isso era um conhecimento que eu não tinha, 10% vai para enriquecer e 10% para os sonhos do casal, os sonhos da família, uma viagem, um bem material que a família queira adquirir. Então, que esses 20% sejam investidos nessa finalidade. 60% paga as contas, 10% é dízimo e outros 10% é dividido em duas partes, né? 5% você se paga
e os outros 5% você usufrui da forma como assim você desejar. Então aí você fecha os 100% da provisão do casal. Você tendo isso em mente, você não vai passar pelo estreito que eu passei quando eu me separei, e você não vai passar pelo estreito que a viúva de Serepta passou. E se você passar, é porque Deus tem um propósito com isso. Deus está querendo te ensinar alguma coisa, Deus está querendo te moldar, Deus está querendo te amadurecer, Deus está querendo te fortalecer a tua fé, para que você saiba que Deus existe, que Deus é Deus e que nada vai te faltar. Pode ser que Ele te leve, te encaminhe um profeta para que você seja uma pessoa próspera, para que você acesse a prosperidade através desse profeta. Muitas coisas podem acontecer e somente Deus é que conhece a sua vida, que a sua vida já foi escrita no livro da vida muito antes de você nascer. Então, somente Deus pode responder isso, né, para você, o porquê você está passando pelo que você está passando. E no momento que nós estamos no meio da dor, nós não compreendemos. Eu, quando meu ex-marido saiu de casa e eu me vi ali da noite para o dia, ou melhor, do dia, da manhã para a tarde, né, porque foi assim que aconteceu. Eu saí de casa casada e voltei para casa separada. Naquele momento ali, parece que o chão abre e você fala, né, cadê Deus na minha vida? E naquele momento eu não conseguia entender qual era o objetivo de eu estar vivendo tudo aquilo. Eu que tinha sido tão dedicada, eu que estava ao lado dele para prosperar e paguei os preços junto com ele para a gente adquirir tudo que nós adquirimos, abrir mão de tantas coisas para viver aquele relacionamento. E o que Deus estava querendo me ensinar? E naquele momento, é lógico, eu não compreendia o que eu estava vivendo. E depois eu compreendi, né, que Deus me queria uma mulher independente no sentido de não independente de não depender de um homem, não dependente no sentido de bater no peito, eu posso tudo, eu faço tudo sozinha, não. Mas para que eu me conectasse com um princípio que se chama o princípio do individualismo, que nós somos únicos e que a nossa dependência, a minha dependência, a sua dependência é única e exclusivamente do Senhor. Quando nós temos isso em mente, que a nossa única dependência é de Deus e não do homem, pois o homem é falho, mas Deus não falha, Deus nos permite passar por situações como essa para nos moldar, para moldar o nosso caráter, para nos tratar, para nos curar as nossas feridas emocionais. Então, muitas vezes, nós carregamos aí raízes de rejeição, carregamos tantas mazelas, e Deus nos permite passar por situações para que nós possamos compreender quem somos, possamos lapidar a nossa identidade. E quando você olha por esse lado e você começa a enxergar com esse cenário dessa forma, fica muito mais fácil de você perdoar o outro, porque você entende que foi uma permissão de Deus você passar por aquela situação. Então você passa por um processo de auto-perdão e de perdão ao outro, porque é muito mais difícil você se perdoar do que você perdoar o outro. E eu falo isso por experiência própria, tanto em relação a mim, o meu auto-perdão, como eu vejo das minhas clientes. Quando vai trabalhar auto-perdão com as minhas clientes, eu vejo que é muito mais difícil para elas se auto-perdoarem do que perdoar as pessoas com quem elas se relacionam. Então eu vejo que essas situações todas, Deus está permitindo para forjar o nosso caráter, para nos moldar mesmo, porque lembramos que nós somos um vaso na mão do oleiro. Nós, mulheres, estamos sempre passando pelos estreitos com Deus, porque Deus está querendo o quê? Nos moldar, nos forjar,
para que sejamos a criatura conforme Ele fez e não conforme as pessoas disseram que somos, né? Porque o que acontece quando nós não estamos vivendo o princípio do individualismo é porque estamos vivendo aquilo que pessoas disseram que somos e não a verdadeira essência que somos, e não a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade em Cristo. Então, Deus vai permitindo nós passarmos por estreitos, vai permitindo passarmos por situações para nós não termos dúvidas sobre quem somos. E quando nós temos essa maturidade emocional de saber exatamente quem somos, nós conseguimos não só nos relacionar, mas nós conseguimos amar e permitirmos ser amadas. E nós só vamos permitir amar e ser amada a partir do momento que nós sabemos exatamente quem somos e qual é a nossa verdadeira identidade em Cristo. Aí nós temos um relacionamento saudável, um relacionamento dentro da vontade de Deus, um relacionamento de julgo igual e não um relacionamento de julgo desigual. Achei. Eu estava procurando aqui o outro telefone para desligar, porque agora tem a outra live. Então, a pergunta que eu faço hoje para você, que eu deixo aqui hoje para você, é o como você tem cuidado das suas provisões, se você faz essa divisão do seu dinheiro, você pega todo o seu dinheiro e coloca para pagar conta, e se sobrar você dizima, se sobrar você investe. Então eu deixo aí essa reflexão para você. E a segunda reflexão que eu deixo para você é o quanto que você acredita que Deus é provedor, que Deus é o dono do ouro e da prata, o quanto que você crê, o quanto que você tem fé em Deus, o quanto que você está se permitindo viver aí, ter essa experiência com Deus. Essa são a pergunta aí, a reflexão que eu deixo para você no dia de hoje. E amanhã eu vejo vocês às 6. Amanhã nós vamos falar sobre Hulda e Miriam. E nós vamos trazer... aqui eu não consigo ver. Nós vamos falar amanhã sobre os dons espirituais, né? Sobre como usar esses dons espirituais com sabedoria. Veja que em todas as mulheres que nós estamos falando, nós temos um pouquinho de cada uma delas. E depois eu gostaria que você compartilhasse com qual é a mulher que você mais se identifica, tá bom? Um beijo grande no seu coração